Tato aqui, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Rubens, Jéssica. É um grande prazer estar falando para todos vocês aí. Obrigado. Obrigado pelo contato aqui. Braga, começando aqui com a agenda do partido. Convenção na sexta-feira, tem algum anúncio que deve ser feito? Ou os filiados já sabem do que está envolvido aí, né, nessa construção da candidatura de Gustavo Mendanha, presidente? Dia 5/8, nós teremos a convenção do partido, onde nós escolheremos o nosso candidato a governador, o senador da chapa, o vice-governador, todos os candidatos, deputado federal e deputado estadual, e a gente espera fazer uma grande festa no dia 5/8 no Atlanta Hall, a partir das 16 horas nós estaremos lá. Recording in progress. Quando houve o anúncio, Braga, do Republicanos, né, de anúncio de apoio ao Gustavo Mendanha, havia também uma expectativa de que um outro partido grande, né, fosse também se juntar a essa aliança, e indicando o nome a vice. Isso acabou não acontecendo. Pode ainda acontecer um novo partido, um outro partido chegando para a aliança indicando a vice? Rubens, nós estamos conversando com várias forças políticas, com vários partidos. Evidentemente que isso vai ser decidido a partir do momento que a gente conseguir achar quem está interessado e quem quer conversar sobre isso. A gente tem conversas com vários partidos, mas isso vai definir mesmo, da agora até o dia 5, com certeza nós definiremos quem será o vice da nossa chapa. Bom, e aí para o próprio Patriota, Braga, qual que é a previsão aí de eleição para deputado estadual e deputado federal? O partido pretende eleger quantos? Vai ter chapa completa, 42 nomes, a estadual, 18 para federal? Como é que está essa construção? Nesse momento, nós temos a chapa completa para estadual e temos a chapa completa para federal. Nosso objetivo, nosso planejamento é ter chapa completa tanto para estadual como para federal. Nós temos uma previsão de eleger de 3 a 4 estaduais e de 2 a 3 federais. Previsão otimista, né, Braga, para essa eleição? Na verdade, as chapas que foram montadas vai depender muito da performance, né, de cada um. Evidentemente que a previsão para nós, nesse caso, e você conhece política, a previsão é ser otimista nessa hora, eleger o maior número de pessoas possível. Uhum. Braga, e sobre alianças, né? O senhor disse que as conversas acontecem e houve aquele anúncio do Republicanos, né? O nome para o Senado é de João Campos, enfim. O Republicanos está mesmo com o Gustavo Mendanha? Em que proporção, digamos assim? Porque a gente sabe que há lideranças lá no partido que são da base do governador Ronaldo Caiado. Política, né, você tem que entender determinadas coisas que acontecem. Você não é 100%, você não consegue 100% de unanimidade em lugar nenhum, né? E a gente entende que é normal isso acontecer. O importante é que o partido hoje tem o senador João Campos como candidato a senador e o Republicanos estará conosco na chapa, trabalhando conosco para eleger tanto o senador como o governador. Isso é normal dentro da política e a gente está trabalhando para que a gente tenha na frente uma unanimidade maior. Eu sei que o senhor ouviu essa análise quando o Gustavo Mendanha saiu do MDB, de que ele, como pré-candidato naquele momento, poderia desidratar, poderia se tornar um candidato muito pequeno, nanico, não teria estrutura para pedir votos em todo o Estado. Como é que o senhor avalia essa questão de estrutura nesse momento com os partidos, né, com a aliança que o Gustavo Mendanha tem em torno do nome dele? Na verdade, essa coisa de falar que não tem musculatura política, que não tem estrutura, a gente já viu esses casos acontecer no país, onde pessoas foram eleitas com estruturas partidárias menores, né? Tanto é que o Gustavo Mendanha está em segundo lugar em todas as pesquisas de opinião, né? E está indo muito bem, a campanha vai indo muito bem, com perspectivas muito boas, né? Então, a gente espera crescer mais ainda na estrutura que nós temos. E estamos trabalhando para agregar mais. Se conseguirmos agregar, melhor. Se não conseguirmos, nós vamos continuar trabalhando. Esse é o objetivo da campanha. O senhor citou as pesquisas, como é que o senhor recebe os números até agora, Braga? Porque Mendanha está em segundo, mas tem uma proximidade ali do nome do ex-governador Marconi Perillo, e nesse momento há uma possibilidade de Marconi não ser candidato ao governo.
E isso pode, na visão do senhor, abrir margem para uma vitória de Caiado no primeiro turno? Ou, na visão do senhor, a eleição vai necessariamente para um segundo turno? Nós trabalhamos com a hipótese de ter uma eleição de segundo turno, né? Você tem a eleição dos antigos, né? Que é o atual governador e o ex-governador, e você tem a eleição de renovação, que é o Gustavo Mendanha, que é um jovem que foi reeleito prefeito de Aparecida com 98% dos votos válidos. Ninguém é reeleito com 98% dos votos válidos se não tiver uma aprovação muito grande dentro daquilo que fez dentro da sua cidade. E o Gustavo está pronto, preparado para os debates dentro desse pleito e, com certeza, preparado para governar o estado de Goiás. Mas a presença ou não de Marconi Perillo pode interferir nessa divisão de votos, se teremos ou não o segundo turno? Como é que você avalia em relação ao cenário para governo, Braga? Evidentemente que a presença de mais candidatos, quanto mais candidatos, melhor a consolidação do segundo turno. Mas, se não tiver ele na chapa, candidato a governador, evidentemente que os votos vão migrar entre as chapas nós vamos trabalhar para conseguir essa eleição no segundo turno, que é o que parece, as pesquisas indicam, quando você tira o nome dele, sinaliza ainda com um segundo turno nessa campanha. É imaginar demais, Braga, pensar que sem Marconi esses votos podem ir em maior parte para Mendanha? Eu estou pensando isso porque quem diz que vota em Marconi hoje, eu imagino que seja contrário ao governo de Ronaldo Caiado, que queira também uma alternativa, né, ao governo de Ronaldo Caiado. Dá para pensar isso ou é imaginar demais? Não, Rubens, a expectativa é essa, e nas simulações de pesquisas, a maioria vai para o Gustavo Mendanha, evidentemente. Mas a gente tem que esperar esse acontecimento, assim que todas as forças definirem, você vai ter uma pesquisa onde, depois de todo mundo estiver posicionado, quem é candidato, quem não é, aí você vai ter um quadro real, vamos chamar assim, para a largada da eleição. Acho que até aqui, conversando com o presidente do Patriota, Jorcelino Braga. Deixa eu conversar mais com o marqueteiro, Braga. Qual vai ser a imagem, né, de Gustavo Mendanha a ser apresentada para os eleitores em Goiás? É essa imagem de renovação? O próprio candidato tem no discurso, né, uma presença forte do apoio ao presidente Bolsonaro, esse bolsonarismo. Isso vai estar no pacote da imagem de Gustavo Mendanha a ser apresentado para os eleitores, Braga? O Gustavo Mendanha já declarou pessoalmente que vota no presidente. A campanha em Goiás, você acompanha bem isso aí, Rubens? Em Goiás, nós não temos tradição da interferência de candidatos a presidente aqui no estado. Tanto é que você pega os dois líderes aí na corrida presidencial, os candidatos estão com índices muito baixos nas pesquisas. Então, o nosso candidato, ele vai ser um candidato que, até pela idade, pela figura dele, ele vai sim trabalhar em cima da renovação, porque em Goiás hoje nós temos o antigo e a renovação. E nós vamos trabalhar e mostrar para a população que nós temos um candidato que pode dar uma perspectiva de evolução, que pode dar uma perspectiva de futuro para o cidadão goiano. Caiado é antigo mesmo estando no seu primeiro mandato, mesmo tendo sido eleito pela primeira vez em 18, Braga? O que a gente vê em pesquisa, vou dizer, que a população analisa o governo atual como um governo que nem é bom nem ruim, um governo mais ou menos, e que é um governo que não traz perspectiva de futuro, de evolução. Isso é o que a gente vê em pesquisa qualitativa, isso é o sentimento da população. Quem fala isso é a população. E a população ou vai ter que decidir entre ficar com um governo mais ou menos e partir para um governo que traz uma esperança de um futuro melhor para todos. E essa concorrência com o Major Vitor Hugo na base bolsonarista, Braga, não pode dividir votos, não pode fazer com que a candidatura dos dois, talvez, fique segmentada? É o que eu lhe disse. Até agora, essa interferência dos candidatos a presidente aqui no estado de Goiás não tem demonstrado nenhuma efetividade. Eu não acredito que isso vai ter um valor tão expressivo sobre isso. Nós vamos ter que aguardar para ver. Nós temos um histórico onde as candidaturas presidenciais não interferiram na candidatura
estadual, a governador. Agora, o momento do Brasil é outro, a situação é outra, então nós temos que esperar mais um pouco, assim, depois das convenções, com todas as pessoas que vão ser candidatas colocadas, para a gente ver como é que a população vai pensar, né, depois daquele instante. Uhum. Eu entendi a sua avaliação, Braga, em relação a essa não interferência da Nacional aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta sobre essa questão do bolsonarismo de Mendanha, mas partindo da crítica do Major Vitor Hugo, que diz que o Mendanha é como se ele não tivesse personalidade própria, né? Como se ele não tivesse sido bolsonarista antes e agora ele acordou bolsonarista, é a expressão usada pelo Vitor Hugo. Como é que o senhor avalia? Isso é uma avaliação dele, a gente respeita, né? O que ele está pensando e o que ele está falando, mas isso para a gente não tem nada a ver se o Gustavo era ou não é bolsonarista. O que o Gustavo declarou é que ele vota no presidente nesse momento, e voto e apoio não tem data de validade. Isso depende do momento e depende da preferência, né? Se é ou não, se é antigo, isso não interfere no resultado. Interfere é que o candidato ele tem que estar preparado para governar o Estado, seja qual for o presidente. Ele tem que ter diálogo com qualquer presidente que for eleito. E o Gustavo sempre teve diálogo, já mostrou isso nas suas administrações. O Gustavo tem uma experiência administrativa longa, tem uma experiência política longa, e o Vitor Hugo é uma pessoa que não tem nenhuma experiência, está chegando agora dentro do processo. Mas a gente respeita as opiniões e vamos trabalhar para a gente estar no segundo turno e, se Deus quiser, buscar o apoio dele e todos nós estar no segundo turno com o apoio de toda a oposição. Braga, a campanha trabalha com que possibilidades, né? Eu estou falando de bola de cristal mesmo, assim, mas que cenários vocês enxergam para a campanha do Mendanha aí nos próximos meses? Aí a campanha realmente começando aí depois do fim das convenções. É um cenário de crescimento gradativo? Ronaldo Caiado deve ficar estável e aí Mendanha cresce? Qual que é a perspectiva que se tem? Na verdade, nós trabalhamos com o planejamento da campanha com crescimento gradativo a partir do momento que as pessoas foram conhecendo o nosso candidato. O governador tem 96% das pessoas conhecem o governador. Para você ter ideia, na região metropolitana, 99% conhece o governador. O ex-governador, 95% das pessoas conhecem. O Gustavo é um candidato que conhece de 50%, dizem que conhece. Então, nós vamos ampliar o conhecimento, mostrando as suas propostas, mostrando o seu plano de gestão, para que esse conhecimento se transforme em voto. E a gente vai trabalhar dentro de um planejamento e a gente espera um crescimento dele e ele esteja no segundo turno com o atual governador. Um dos elementos dessa campanha parece ser, Braga, a comparação de gestões, né? A gestão de Marconi Perillo, do PSDB, com a atual gestão de Ronaldo Caiado. Em 2018, a gente tinha um sentimento, acho que isso ficou muito claro pelos números, né? Ficava nas pesquisas, mas o resultado da urna mostrou um sentimento do eleitorado em Goiás de rejeição ao PSDB e de lideranças ligadas ao ex-governador Marconi Perillo, além da rejeição ao próprio Marconi Perillo. O senhor acha que isso ainda tem força em Goiás? Parece que dá para fazer um certo paralelo com o sentimento anti-PT, né, no ambiente nacional. Isso foi muito forte em 2018, no ambiente nacional, e ainda existe, mas talvez com menos intensidade para agora, 2022. Como é que o senhor avalia esse sentimento anti-PSDB, anti-marconismo em Goiás, Braga? Rubens, você sabe muito bem que a gente trabalha lastreado em instrumento científico. A gente trabalha lastreado em pesquisas qualitativas. Em 2018, nós tivemos uma onda de extrema-direita no país que redundou na eleição de Bolsonaro, na eleição do atual governador, uma tendência nacional de direita. Naquela época, o PSDB tinha um desgaste muito grande, sofreu um revés muito grande com a prisão do ex-governador e com uma série de coisas que aconteceram. Então, ficou marcado e teve uma rejeição muito grande. Por incrível que pareça, nós estamos em 2022 e nas pesquisas qualitativas ainda tem uma rejeição muito grande ao PSDB, ao ex-governador. A população ainda entende que não é hora dele ser candidato a governador. Tem uma série de restrições. Ainda
persiste isso em pesquisas qualitativas aqui em Goiás. E daí a sua posição de que a candidatura de Gustavo Mendanha não deva se aproximar do PSDB nesse momento. Tem, além disso, além do desgaste natural, tem outro fator importante. Você pega, o ex-governador teve 4 mandatos, um senador, é uma figura forte. A população entende que se vier Gustavo Mendanha se juntar a um antigo, ele perde o discurso, porque hoje nós temos bem separado o que eu disse, nós temos os antigos, que é o atual governador, e o ex, e tem a renovação, que é o Gustavo. A partir do momento que essa renovação se junta a um candidato antigo, ele perde o discurso, ele passa a ser antigo também, ainda mais uma pessoa com a experiência que tem o ex-governador. Essa é a razão da gente sempre ter defendido que o Gustavo precisa seguir no caminho da renovação e seguir sozinho, não com os players que estão disputando atual, porque ele perde o discurso. E se perder o discurso, realmente a chance diminui muito. Eu já te perguntei aqui, Braga, sobre a estrutura, né, a musculatura da própria campanha de Mendanha. Mas, e comparativamente, ontem o governador Ronaldo Caiado teve uma última reunião com prefeitos. E aí, somando todas as reuniões, dá 214 prefeitos. Isso dá 87% dos prefeitos do estado. Isso pesa muito na campanha? Pesa pouco na campanha? Como é que o senhor avalia? Nós já vimos esse filme em Goiás, né? O próprio ex-governador foi eleito uma vez que o Iris Rezende tinha 170 prefeitos, né? e perdeu a eleição. Evidentemente que a gente tem que respeitar as forças dos prefeitos, mas muito mais nós temos que mostrar quem é o nosso candidato, o que ele pode fazer para o Goiás, o que ele pode trazer de perspectiva de futuro, né? Eu entendo que hoje a campanha trabalha para mostrar uma perspectiva de futuro melhor para todos os goianos, né? E é uma perspectiva de renovação, que o goiano quer. Já começou a aparecer em pesquisas qualitativas que o goiano quer, pelo menos, experimentar e conhecer quem é essa pessoa que está carregando a bandeira da renovação e que é o Gustavo Mendanha. Bom, e uma outra questão, Braga, é em relação a essa candidatura ao Senado, né? Qual é a perspectiva de João Campos diante de uma profusão de candidatos, né? A gente vai ter provavelmente 3 na base do governador Ronaldo Caiado, outras chapas também. Qual que é a perspectiva, na visão do senhor, para a candidatura aliada a Gustavo Mendanha do João Campos ao Senado? Bom, essa pulverização de candidaturas, quanto maior o número de candidatos tem, quer dizer, mais fácil fica para uma eleição a Senado. O João Campos todo mundo conhece, é uma pessoa que tem uma larga experiência, um sujeito preparado. O João, a hora que as pessoas conhecerem de perto o trabalho do João, o que ele conseguiu no Congresso, é importante demais as pessoas saberem disso, né? E a gente confia muito no trabalho dele, na seriedade dele e na capacidade que ele tem de trazer para a campanha um trabalho sério, um trabalho de conhecimento e uma larga experiência política. A gente acredita muito na vitória do João Campos para senador. E essa possibilidade, né, liberada pelo TSE de candidaturas isoladas, que é o que permite, por exemplo, que a base do governador Ronaldo Caiado tenha uma coligação de partidos para a majoritária e os partidos possam lançar seus candidatos ao Senado. Com alguns especialistas em direito eleitoral, Braga, com alguns advogados, eles me disseram que isso já era previsto antes, que isso já poderia. O TSE só confirmou algo que já era possível. Só que ninguém fazia, né, Braga? Porque não parecia ser estrategicamente inteligente. Como é que o senhor avalia essa divisão dentro da base do governador? De certa forma, eu ainda acredito que isso não é inteligente. Porque se você tem um governo que tem uma condição de voto, que está liderando a corrida eleitoral, aí você pega e pulveriza as candidaturas dentro desse governo, não tem uma candidatura única, quer dizer, o governo não conseguiu fazer uma candidatura única, ele, na verdade, ele corre mais risco. É aquilo que eu disse, ele põe 3 candidatos, ele pulveriza os votos entre eles. Então, para a oposição, isso ajuda demais. Quer dizer, a oposição cresce em cima e, com certeza, essa pulverização beneficia demais o nosso candidato João Campos. E para finalizar, Braga, só voltando aqui àquela questão do bolsonarismo. Se, na visão do senhor, não há essa interferência direta da Nacional aqui, por que o Mendanha insiste tanto em ter esse discurso
bolsonarista, ele tem a ganhar com isso? Setores que hoje ele não tem? Tem alguma estratégia por trás disso? Não, se você for analisar, o Mendanha, desde o primeiro momento, ele declarou lá atrás que ele votaria no presidente. Ele sempre trabalhou nessa linha. Ele é uma pessoa cristã, né? E ele tem esses laços, essa ligação com evangélicos. Então, isso, de certa forma, é uma coerência dele e da população e das pessoas que ficam com ele, que ele trabalha a vida toda. Mas volto a insistir, a gente entende que isso não vai interferir, até hoje, né? Eu costumo dizer que em campanha eleitoral você tem uma fotografia a cada momento. Então, a fotografia até hoje é que não haverá interferência. Amanhã pode ser diferente, tá? Só uma atualização, Braga, para aquele ouvinte aqui, para aquele telespectador que acompanha cada capítulo, né, do cenário político em Goiás, vai se lembrar de entrevista que nós fizemos aqui sobre aquela disputa pelo Comando Nacional do Patriota, né? Como é que está isso hoje? É passado o grupo do senhor, enfim, com o atual presidente? Isso já não tem mais disputa na justiça? Como é que está o Comando Nacional do Patriota e o rumo também, né, do Patriota para a eleição desse ano no cenário nacional? Se você se recordar bem, quando na época ele deu uma entrevista aí, a gente disse que aquilo que estava sendo feito era um ato ilegal e que isso a justiça iria reparar. O que aconteceu foi que o ex-presidente perdeu tudo na justiça, os atos dele foram todos revogados, ele foi afastado da direção do Patriota e depois que ele perdeu tudo isso, ele se afastou da presidência, fez uma carta renunciando à presidência. Hoje ele é candidato a deputado federal pelo o PL em São Paulo. Então, hoje o partido, nós temos hoje o controle total do partido, o nosso grupo tem um controle total, eu continuo como secretário-geral do partido, e nós temos 4 pessoas que comandam o partido hoje, a nível nacional, e eu sou um deles. Patriota, qual é o caminho na eleição presidencial, presidente? Na reunião da nossa executiva nacional, o Patriota decidiu ficar neutro, cada estado resolve o seu problema, apoia o candidato que quiser. O objetivo do Patriota, como objetivo de todos os partidos políticos, é eleger o maior número de deputados federal possível, porque na legislação brasileira um partido sobrevive com os votos para deputado federal. É daí que vem o fundo partidário, que vem o tempo de televisão e vem a musculatura para o partido crescer. Prefeito Braga, obrigado pela entrevista aqui, a disponibilidade de conversar com a gente aqui nessa reta final de convenções. Vamos acompanhar também as ações de campanha. Um abraço, bom dia, obrigado pela entrevista. Rubens, bom dia, muito obrigado. Jéssica, muito obrigado, bom trabalho. A gente acompanha o trabalho de vocês aí, um trabalho de altíssima qualidade. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Jorcelino Braga, presidente do Patriota aqui em Goiás e coordenador também, né, avaliando aí todos os cenários da candidatura